Minha esposa me traiu com um cientista bonitão para ter um filho com genes melhores. Olá a todos, eu sou um homem de 32 anos, casado com minha ex-esposa Sophie, de 30 anos, por 2 anos. Sophie e eu éramos um casal apaixonado, e mesmo enquanto compartilho essa história, ainda me surpreende que Sophie tenha me traído depois de tudo que passamos juntos. Sophie e eu não éramos estranhos quando começamos a namorar. Quando crianças, crescemos no mesmo bairro e éramos muito familiarizados um com o outro. Infelizmente, quando eu tinha uns 15 anos, os pais dela se mudaram para uma casa nova e perdemos contato. Muitos anos depois, coincidentemente, nos esbarramos como adultos. Mesmo sendo uma criança que não sabia muito sobre amor, eu sabia que estava apaixonado pela Sophie, e quando nos encontramos como adultos, a chama se reacendeu. Conversamos por algum tempo e trocamos nossos contatos. Felizmente, Sophie estava solteira na época, e depois de sairmos juntos por algumas semanas, eu pedi para ela ser minha namorada e ela disse sim. Namoramos por um ano antes de nos casarmos. Eu sei que isso pode parecer simples, mas eu sabia que amava Sophie e me sentia completo quando nos casamos. Muitas coisas haviam mudado nela, mas ela ainda era Sophie inteligente, espirituosa e cheia de energia que eu conhecia quando éramos crianças. Ela se tornou professora do ensino fundamental enquanto eu trabalhava em uma oficina de automóveis como mecânico. Entre Sophie e eu, Sophie era a mais inteligente e ela tinha uma preferência por pessoas inteligentes. Pessoalmente, eu amava todas as pessoas que conhecia. Eu não estava particularmente procurando por pessoas inteligentes como Sophie fazia, o que era a principal diferença entre nós. Quando estávamos nos reencontrando e saindo juntos, eu costumava sentir que estava fora da liga dela, mas depois que a conheci melhor e nos apaixonamos profundamente um pelo outro, fiquei mais seguro. Porém, sempre coloquei um esforço extra para mantê-la feliz. Nosso casamento era divertido, doce e cheio de risadas. Ela tornava o casamento muito divertido e tranquilo. Raramente brigávamos ou discutíamos sobre coisas. Quando estávamos namorando, Sophie me disse que odiava ser maltratada, então me fez prometer que eu nunca gritaria com ela, não importa o quão irritado eu estivesse. Prometi a ela que não levantaria minha voz com ela por qualquer motivo, e ela fez o mesmo. Então, se estivéssemos tendo uma discussão, pareceria uma conversa muito intensa, mas nenhuma voz era levantada. Em relação às nossas opiniões sobre filhos, Sophie e eu pertencíamos à mesma linha de pensamento. Não achávamos importante esperar anos antes de ter filhos. Para mim, fazer isso não fazia sentido. Prefiro ter um filho 1 ou 2 anos após o casamento, para que nosso filho crescesse conosco à medida que envelhecíamos, e não esperar para ter meu primeiro filho na velhice. Então, imediatamente após nos casarmos, começamos a tentar engravidar. Houve momentos em que Sophie perderia a menstruação e pensaria que havia engravidado, só para sua menstruação vir no dia seguinte. Além disso, no primeiro ano do nosso casamento, ela engravidou uma vez, mas teve um aborto espontâneo após um mês e perdemos o bebê. Este foi um momento muito emocional para nós, porque havíamos esperado meses para engravidar e, depois que ela engravidou com sucesso, perdemos depois de um mês. Depois que ela perdeu a primeira gravidez, fizemos uma pausa por um tempo antes de tentarmos novamente. E, infelizmente, a mesma coisa aconteceu. Ela teve outro aborto espontâneo na 5ª semana. Na segunda vez que ela teve o aborto espontâneo, ela acordou uma manhã e percebeu que estava sangrando muito. Quando a levei ao hospital, foi confirmado que ela havia perdido o bebê. Isso cobrou seu preço mental em nós e por meses não conseguimos nem falar sobre engravidar novamente. Fiz o meu melhor para apoiá-la durante essa temporada e ser forte por nós. Depois de um tempo, esquecemos tudo e seguimos em frente. Eu sabia que ela estava passando por muita coisa emocionalmente, então decidi que não mencionaria nada relacionado a ter um filho até que ela estivesse completamente recuperada de seus 2 últimos abortos espontâneos. Nosso casamento se recuperou de alguns meses de dor e as coisas voltaram ao normal. Mesmo depois que as coisas estavam bem, tratei Sophie como uma rainha e fiz tudo o que ela queria. Além de ir à escola para ensinar as crianças, ela não fazia mais nada em casa. Eu cuidava da comida por meses, limpava nossa casa, lavava roupas, cortava nossos gramados, fazia compras e até cozinhava refeições especiais para ela em alguns dias. Eu era muito específico sobre como a fazia sentir porque ela achava que havia algo errado com ela e que era azar. Eu sabia que ela dizia isso por causa dos abortos espontâneos. Na época, meu único propósito era assegurá-la de que não havia absolutamente nada de errado com ela, então a enchi de amor e atenção. Cerca de 4 meses depois que perdemos a segunda gravidez, eu estava tentando limpar a casa como de costume nos fins de semana, e ela veio até mim com lágrimas nos olhos. Quando a vi, fiquei com medo de que algo terrível tivesse acontecido com ela, mas quando ela me disse que estava grávida, fiquei nas nuvens. Não estava esperando ouvir isso dela tão cedo. Mesmo que eu não tenha dito a ela, eu estava parcialmente com medo de que ela perdesse o bebê novamente. Mas quando ela me disse que sua gravidez tinha mais de 8 semanas, eu estava super feliz. Gente, se você está gostando dessa história, deixa o like aí e se inscreve no canal. E me conta nos comentários, você confiaria de novo depois de uma traição? Comenta aí. Curiosamente, ela nem sabia que estava grávida. Ela disse que estava se sentindo diferente e decidiu fazer um teste. Suas menstruações estavam atrasadas, mas ela pensou que era devido a seus problemas hormonais. Não havia
havia sinais de enjoos matinais e sua gravidez nos pegou de surpresa. Na mesma semana, fomos ver o médico para descobrir como evitaríamos que ela perdesse a gravidez, e ela foi aconselhada a não se estressar. Ao ouvir isso, sabia que tinha que intensificar meu jogo e cuidar de Sophie. Fiz literalmente tudo o que podia para deixá-la confortável. Não queria que nada causasse outro aborto espontâneo. Mais importante ainda, não queria que ela passasse por aquela dor novamente. Depois que fizemos o ultrassom e descobrimos que ela estava tendo um menino, fiquei tão animado para finalmente me tornar pai. Não há razão particular, mas sempre quis um filho primeiro e depois uma filha. Após o ultrassom, comecei a comprar as coisas do bebê que precisaríamos. Todos os dias eu acordava orando pela segurança de Sophie e seu bebê. Também estava animado para ver o bebê crescer na barriga de Sophie. Eu costumava passar horas apoiado em sua barriga, conversando com o bebê. Cada momento parecia mágico para mim. No terceiro mês, Sophie disse que queria fazer uma pausa no trabalho para poder se concentrar em sua saúde e no bebê. Não vi problema algum em apoiá-la financeiramente. Na verdade, fiquei feliz que ela levasse tão a sério sua saúde e a do bebê. Avançando para o sexto mês da gravidez, algo aconteceu que mudou tudo para nós. Uma noite, após o jantar, Sophie estava tão exausta que adormeceu no sofá. Não consegui levá-la para o nosso quarto, então peguei cobertores para ela e garanti que ela dormisse confortavelmente. O telefone dela estava na mesa com o resto das xícaras e pratos que usamos no jantar. Enquanto eu tentava limpar a mesa, o telefone dela tocou. Não prestei atenção nem olhei para a tela quando a primeira notificação chegou, mas quando voltei da cozinha e as mensagens continuaram chegando, pensei em silenciar as notificações porque poderia perturbar o sono de Sophie. Ao tentar silenciar o telefone dela, as mensagens continuavam chegando no WhatsApp e no Instagram. Fiquei curioso. O telefone dela tinha uma trava de impressão digital, então acessei com a impressão digital dela para ver quem estava mandando mensagens repetidamente para ela. Ao acessar o telefone dela, vi que era um contato que ela havia salvado com um único emoji de coração que continuava mandando mensagens. Fiquei curioso para saber quem era, e meu coração afundou quando abri as mensagens enviadas a ela. Da conversa, percebi que ela estava falando com um homem que continuava perguntando como está meu bebê hoje e outras perguntas relacionadas à saúde dela e à gravidez. Tive que ler as mensagens dela várias vezes para entender se ele era médico. Depois de investigar o suficiente, descobri que ele não era. Ao mesmo tempo em que eu estava passando pelo Instagram dela, o mesmo homem enviou uma mensagem no Instagram e até adicionou uma foto de sua parte íntima. Eu não teria sabido que eles estavam se comunicando no Instagram se ele não tivesse enviado aquela mensagem. Foi através do chat do Instagram que descobri que Sophie estava me traindo. Eu queria saber quem era o parceiro de caso dela e o que ela viu nele que a levou a me trair. Quando passei pelo perfil do Instagram dele, descobri que ele era um cientista. Eu nem conseguia acreditar. Levei a noite toda para perceber que não estava sonhando. A parte mais de partir o coração foi que eu estava tentando cuidar do filho de outro homem. Eu estava me matando de trabalhar para garantir que ele nascesse em um lar confortável. Naquela noite, peguei algumas roupas e dirigi até a casa do meu amigo para passar a noite. Não conseguia suportar Sophie depois de perceber que ela estava me enganando o tempo todo. Para pensar que o parceiro de caso dela sabia que ela era casada comigo. Ele ocasionalmente perguntava a ela se eu estava cuidando bem dela e do bebê, e ela dizia algo como, sim, tentando. Simplesmente ver que ela disse que eu estava tentando realmente me irritou. Assumi a responsabilidade total da casa. Cuidei dela, cozinhei suas refeições favoritas em horários estranhos da noite, massageei seu pescoço e pés e até lidei com suas mudanças de humor ridículas. Fiquei realmente arrasado quando li isso. Foi muito cruel da parte dela me trair com outro homem e depois mentir para mim sobre ser o pai da criança. Por volta das 3 da manhã, quando Sophie acordou e eu não estava em casa, ela ligou para perguntar por que eu não estava em casa. Naquela hora, respondi friamente a ela que havia ido à oficina de automóveis para cuidar de alguns negócios inacabados. Disse a ela que voltaria para casa mais tarde pela manhã, mas não voltei. Não fui para casa por 4 dias e ela começou a entrar em pânico quando continuou ligando, mas eu não atendi às suas ligações. Ela foi à oficina de automóveis onde eu trabalhava e disseram a ela que pedia a semana toda de folga para resolver alguns problemas familiares. Durante esses 4 dias longe de casa, abri uma conta falsa no Instagram para fazer mais descobertas sobre o parceiro de caso de Sophie. Descobri que ele era cientista há anos e até ganhou um prêmio prestigioso. No segundo dia da minha investigação, descobri que ele era casado com uma mulher que era psicóloga e que eles tinham 2 filhos juntos. Ao investigar mais profundamente, consegui as informações da esposa dele. Entrei em contato com ela no Instagram. Não enrolei. Disse a ela que o marido dela estava tendo um caso com minha esposa e enviei as provas. Mais uma coisa, quando vi todos aqueles chats no telefone de Sophie, tirei fotos deles, então os anexei como evidência. Ela respondeu no dia seguinte para marcar um encontro para nós. Me encontrei com ela no 4º dia, o dia em que voltei para casa para Sophie. Quando nos encontramos, ela continuou dizendo que não podia acreditar que o marido dela estava traindo ela, e eu a assegurei de que ele estava. Ela até olhou as fotos da conversa deles que eu havia tirado e ficou tão de coração partido que quase desmaiou quando eu disse a ela que minha esposa estava grávida do marido dela. Então, após nossa reunião, ela disse que confrontaria o marido e eu disse que faria o mesmo. Eu não conseguia nem fingir que não estava machucado, porque estava. Voltei para casa naquela noite depois de 4 dias fora, e quando Sophie me viu, ela correu até mim imediatamente quando entrei na sala. Disse a ela que queria fazer um teste de paternidade para o bebê e ela ficou chocada. Ela perguntou por que eu de repente queria fazer um teste de paternidade. Disse a ela que queria ter certeza de que o bebê era meu. Assim que respondi, ela
riu e disse que eu estava sendo ridículo e que não faria nenhum teste de paternidade porque o bebê era meu. Eu sabia que ela estava tentando ser manipuladora. Se eu não soubesse a verdade, sua atuação teria me forçado a acreditar que eu era o pai do filho dela. Naquele dia, levantei minha voz para ela pela primeira vez em anos. Ela ficou chocada ao me ver reagir assim. A próxima coisa que eu soube foi que ela começou a chorar. Em vez disso, eu estava acusando-a de me trair e que ela não podia acreditar que eu faria tal coisa depois de tudo que havíamos passado. Eu a observei chorar e fazer sua chantagem emocional, e quando ela terminou com suas manipulações, insisti que queria o teste de paternidade, apesar de qualquer coisa que ela me condenasse. Eu havia impresso as fotocópias das fotos que tirei das conversas de chat dela. Joguei essas fotos na cara dela. Ela ficou chocada ao ver que eu havia descoberto sua verdade. Depois de um momento de silêncio, ela disse que estava apenas flertando com o homem e que nada físico havia acontecido entre eles. As razões dela eram tão idiotas que não senti vontade de discutir com ela. Disse a ela que qualquer homem se referindo ao bebê dela como meu bebê não é brincadeira. Portanto, eu precisava ver os relatórios de paternidade. Depois de discutir por horas, ela finalmente concordou em fazer o teste de paternidade. Eventualmente, fizemos o teste de paternidade e quando os resultados saíram, confirmaram que o bebê não era meu. Nessa altura, Sophie sabia que era inútil continuar fingindo, então começou a me pedir perdão. Ela mentiu dizendo que engravidou através de um doador e não sabia quem era o pai da criança. Eu sabia que ela estava mentindo, mas estava muito irritado e cansado para confrontá-la, então a deixei no hospital. Voltei para casa e embalei a maioria das coisas que precisava. Ainda estava embalando algumas coisas quando ela chegou em casa e tentou me parar. Naquele momento, eu estava no auge da minha raiva e poderia ter feito algo que me arrependeria, então saí de casa. Não importa o quanto eu tente explicar o quão decepcionado e de coração partido eu estava, não acho que qualquer quantidade de palavras possa expressar como me senti. Enquanto eu estava saindo de casa, Sophie ficou dramática e começou a me xingar. Apesar de tudo que ela fez para me fazer ficar, saí de casa e não nos comunicamos por mais uma semana. Ela me ligou todos os dias e enviou diferentes mensagens de voz dela chorando, gritando e implorando. Era quase como se ela tivesse múltiplas personalidades. Apenas 2 dias atrás, os pais dela ligaram e me xingaram. Eles me chamaram de pai irresponsável e disseram que eu era o pior pai que qualquer criança poderia ter. Honestamente, eu não estava com humor para drama, então queria divorciar Sophie silenciosamente sem contar a ninguém sobre sua infidelidade. Mas sabendo que ela me traiu e destruiu tudo com as próprias mãos, ela ainda me denunciou aos pais, amigos e a todos que ouviram suas mentiras. Não posso aguentar outra pessoa me ligando para dizer bobagens quando sei muito bem que Sophie é quem todos deveriam estar xingando. Os pais dela ameaçaram com consequências terríveis se algo acontecesse com a filha deles ou com a criança por nascer. Mesmo que a criança não seja minha, ainda é um ser vivo. Não quero que aquele bebê sofra, então estou apenas ficando quieto até ela dar à luz. Atualização 1. Olá a todos, obrigado pelos seus comentários. Alguém aqui disse algo importante. Quando mencionei no meu post que queria me divorciar de Sophie sem nenhum alvoroço, eu não estava brincando. Se você soubesse pelo que passei desde o aborto espontâneo de Sophie, entenderia por que eu disse que não queria mais drama. Já tive problemas matrimoniais suficientes para um casamento. Fica ainda mais louco quando me pergunto se Sophie estava me traindo desde o primeiro ano do nosso casamento. Alguns de vocês disseram que casar com Sophie em um ano foi muito rápido. Eu acreditava que a conhecia desde a infância, então namorar por um ano nunca pareceu pouco. De qualquer forma, tudo isso é passado agora. Na semana passada, fiz uma postagem pública no Facebook que insinuava que Sophie havia partido meu coração e destruído tudo que havíamos planejado. Um amigo do Facebook de Sophie entrou em contato comigo depois disso. Alguns dos amigos e colegas de Sophie são adicionados ao meu Facebook. Você sabe como as redes sociais funcionam. Ele era um colega professor na escola de Sophie e disse que havia algo que precisava me contar sobre Sophie. Concordei em me encontrar com ele e ele me disse que Sophie estava tendo casos com alguns dos pais dos alunos dela. Não acreditei nele quando me contou até que ele me mostrou um vídeo muito curto que havia gravado secretamente há muito tempo. Segundo ele, Sophie tinha uma preferência pelos pais de crianças inteligentes em sua turma e era quase como se ela estivesse se oferecendo a eles. Ele afirmou que estava me contando porque queria me ajudar a evitar uma tragédia. Além disso, ele disse que a escola estava ciente dos atos terríveis de Sophie, e foi por isso que ela foi demitida da escola logo após sua gravidez. Fiquei tão surpreso quando ele me disse que Sophie foi demitida meses antes de me dizer que havia pedido demissão. Isso significava que o tempo todo em que lutei para cuidar de Sophie enquanto me negligenciava, ela estava me traindo. Essa tinha que ser a única explicação porque sua renda não mudou ou caiu. Todas as manhãs ela se arrumava para o trabalho e voltava por volta do horário habitual ao meio-dia. Ela até voltava para casa para me contar o quanto se divertiu na aula com as crianças, o que eram todas mentiras. Seria um eufemismo se eu dissesse que me senti usado por Sophie. Nunca fui tão mentido, usado ou manipulado assim por ninguém. Depois de tudo que ouvi, sabia que estava acabado entre Sophie e eu. Ouvir todas essas coisas despertou uma onda de raiva em mim que eu nem sabia que tinha. Enquanto isso, entrei em contato com um advogado para processar os papéis do divórcio dela. Depois que nos divorciarmos, não tenho certeza do que farei a seguir. De qualquer forma, farei outra atualização assim que terminar com Sophie e todo o drama dela. Aguardo seus comentários sobre isso. Atualização 2. Olá a todos. Muito obrigado pelas suas palavras de encorajamento. Como todos vocês disseram, se eu aceitar Sophie de volta, estaria atirando no próprio pé. Não a amo mais e não sinto pena dela, já
já que ela poderia fazer uma coisa tão terrível comigo enquanto eu trabalhava o mais duro possível para ser um bom marido e apoiá-la e a criança que eu acreditava ser minha. Ela poderia me matar enquanto durmo. Não estou exagerando. Uma mulher como Sophie é capaz de qualquer coisa. Então, finalmente confrontei os pais irritantes dela que continuavam ligando. Na verdade, coloquei as fotos das conversas entre ela e o parceiro de caso no grupo do WhatsApp da família deles. E então deixei uma longa nota de voz para explicar tudo a eles, caso alguém tivesse problemas de leitura. Coloquei as fotos no chat do grupo antes de confrontar Sophie pela última vez. Disse a ela que sabia que ela estava se relacionando com vários homens e que o pai da criança que ela estava carregando era um cientista. A expressão no rosto dela mostrou que ela não estava esperando que eu dissesse isso. Ela já havia ficado magra por causa de alguns dias chorando, pensando e me implorando para falar com ela. Achei que ela continuaria me implorando, mas ela já sabia que o tempo de fingimento havia acabado. Ela ficou na defensiva e admitiu que estava tendo um caso com um cientista. Ela até me disse com ousadia que fez isso porque queria bons genes para o bebê dela, não meus genes fracos e idiotas. Nunca acreditei que ela diria isso para mim, mas ela disse de qualquer forma. Ela não sabia que eu havia entrado em contato com o parceiro de caso dela através da esposa dele e disse a eles que descobri que Sophie era uma traidora em série. Eu sabia que Sophie não mostrou nenhum remorso quando admitiu ter um caso com ele porque esperava que a pensão alimentícia dele viesse pesada. Infelizmente para ela, porque o parceiro de caso dela queria consertar as coisas com a esposa, ele também insistiu em um teste de paternidade. Quando os resultados saíram e descobriu-se que ele não era o pai da criança também, Sophie dormiu com vários parceiros durante aquele tempo, e eu, um cara cientista e 2 outros homens, os pais dos filhos da escola dela. Portanto, ela não conseguia dizer quem era o pai do bebê. 2 semanas depois que o parceiro de caso dela descobriu que não era o pai, meu advogado enviou os papéis do divórcio a ela, que ela se recusou a assinar no início. Ela disse que eu havia arruinado a vida dela e por causa disso eu tinha que ficar com ela. Muito engraçado. Por outro lado, quando os pais dela descobriram que ela não sabia quem era o pai do filho, eles a renegaram envergonhados. Eventualmente, ela assinou os papéis do divórcio e não estamos mais juntos. Ela tentou se fazer desperta comigo e perdeu tudo, incluindo sua família. Agora ela terá que criar aquele bebê sozinha. Desejo boa sorte a ela para encontrar o pai do bebê. Obrigado a todos que me deram a ideia de entrar em contato com o parceiro de caso na minha última atualização. Obrigado a todos.